Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 7 a 9, que diz: O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a questionar algo. Porque muitos não aceitam o confronto e o recebem como afronta. Após alguns anos levando o Evangelho do Senhor às pessoas, por intermédio do Espírito Santo, pude observar que muitos deles não aceitam ser confrontados e logo se afastam porque acreditam que você quer mudá-los, pois entendem essa atitude como uma afronta. Então vamos entender este conceito para ficar claro para nós entre confronto e afronta. O prefixo a de afrontar vem do latim ante, que significa contrário. Logo, afrontar é ir contra a frente ou contra a face. Afrontar é contradizer, é se opor. A palavra confrontar vem do latim con, que significa junto, e fronte, que significa face. Portanto, confronto significa frente a frente ou face a face. Uma outra definição de confrontar é comparar a cópia com o original. Essa definição é perfeita, pois é isso que cremos que deve acontecer em uma pessoa em Cristo. Devemos colocar nossa própria vida frente a frente com a vida dos apóstolos e do próprio Jesus, para compararmos uma com a outra e, se encontrarmos em nossa vida atitudes que Jesus e seus discípulos não teriam, então devemos reavaliar essas atitudes. Confrontar, portanto, não é afrontar. Confrontar é ficar frente a frente, é sentar junto e discorrer sobre um assunto do qual se discorda com a finalidade de ajustar o relacionamento, de chegar a uma concordância. O confronto, portanto, visa ajustar e aproximar, enquanto a afronta visa ofender e subjugar. O confronto prioriza o relacionamento, enquanto a afronta prioriza a opinião. O confronto é diálogo, a afronta é monólogo. O confronto ajunta, a afronta espalha. Assim, após esse entendimento, temos que ter o discernimento que somos pessoas de que necessitam desses aperfeiçoamentos todos os dias. Mas diante dessa compreensão, ainda existem muitos que, por causa do seu tempo de conhecimento da palavra, vida da igreja, liturgia de anos, amizades influenciadoras, redes sociais, religiosidade, estagnação espiritual, prisões e enfermidades emocionais e espirituais, estão convictos que são detentores de uma verdade que está levando-os a desviar do caminho proposto por Jesus. E isso nos remete a lembrar do episódio em que Pedro afronta Jesus e o Senhor o confronta, como descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23, que diz: Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Analisando num primeiro momento, foram palavras duras, mas necessárias, porque Jesus não estava ensinando bajuladores, mas discípulos que teriam que aprender a andar sozinhos e na dependência do Espírito Santo. Hoje, presenciamos atitudes como essa em vários lugares. Deus deu a missão.
o chamado e a direção. Mas sempre tem alguém dizendo que não é para pensar sobre isso, porque não quer ficar sozinho. Porque não terá ninguém que responderá suas falhas, seus erros, seus medos e suas desculpas. Ele terá que aprender a depender do Espírito Santo, a crescer, a amadurecer espiritualmente e resolver todas as suas situações. Ainda que Pedro achasse que estava fazendo a coisa certa, Jesus mostrou que não importa quantas vezes ele tentasse impedir, mas que continuaria até que se completasse a sua missão. Ensinou que devemos ter sabedoria para falar no momento oportuno e não achar que nosso posicionamento, por experiência, está certo em todas as ocasiões. E diante disso, um outro fato me chamou a atenção. Foi o caso do apóstolo Paulo, no caminho a Damasco. Teve o encontro com Jesus, como descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 9 e 17 e 18, que diz: E Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Nada disso é diferente nos dias de hoje. As pessoas continuam as mesmas, mas agora com tecnologias diferentes. Tanto o caso de Pedro como de Paulo mostram que o confronto sempre nos levará ao entendimento do caminho que Jesus tem preparado para nós. Mas nossas emoções que vão discernir e dizer se queremos ou não ser curados, sarados, tratados, limpos pela palavra e conduzidos pelo Espírito Santo. O Senhor sempre colocará pessoas que te farão crescer, mas você que definirá se esse confronto te levará ao aperfeiçoamento ou se terá o entendimento de afronta e deixará sua vida ficar paralisada. Como sempre digo para os irmãos, no mínimo são mais de 2 horas só para nos prepararmos a cada dia, para cada visita, para cada culto, para cada reunião, para cada estudo, mas ao chegar no lugar é que vemos se o grau de comprometimento é real dos participantes ou ainda estão à mercê das coisas dessa terra, satisfazendo suas vontades e desejos, mas querendo que Deus resolva seus problemas. Que o Senhor nos revele a cada amanhecer aquilo que temos que melhorar, aperfeiçoar e realizar, pois tudo é possível ao que crê. E o Senhor, a cada amanhecer, capacita os seus escolhidos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos por mais este fôlego de vida, por mais este dia que o Senhor nos proporciona de viver a sua graça, a sua glória, o seu poder, de viver a sua vida, Senhor. Somos gratos, Pai, por contemplar a beleza da sua santidade e poder caminhar, Senhor, conforme o seu querer. Somos gratos por renovar, Senhor, as nossas forças e nos poder, Senhor, firmar diante do seu querer. Lutas vêm, lutas vão e muitas vezes, Pai,
nós não observamos a profundidade de cada uma delas. Leva-nos a esse entendimento de mostrar, Senhor, que tudo isso que passamos a vivemos tem, Pai, um propósito de crescimento. Que a sua graça e a sua glória sejam revelados e o seu querer seja, Pai, aperfeiçoado. E que em nome de Jesus, que seja quebrado grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços, que todo tipo de investida do inimigo seja por terra em nome de Jesus. E que sua glória, Senhor, venha e seja contemplada. Que em nome de Jesus, que nada, Senhor, seja maior que a sua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por este dia. Então revela-nos, Pai, mostra-nos e a cada vez mais aperfeiçoa-nos em Ti, Senhor. Que venha o Seu reino, que seja feita a Sua vontade. Que o Seu querer seja manifesto em tudo o que fizermos. E que a Sua glória seja revelada. Livra-nos do mal, da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho. Antes, Pai, que o Seu querer e a Sua bênção seja liberada, sem medida, para todo aquele, Senhor, que realmente quer viver aquilo que o Senhor preparou. Somos gratos a Ti, Pai. Consagramos tudo que temos e tudo que somos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo para louvor da Sua glória. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.